Boa noite, irmãos. Vou ter que colocar uma água aqui porque a voz está indo embora. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Os evangelhos que contam para nós a história da vinda, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje, especificamente, veremos Jesus confortando os seus discípulos e os orientando, especialmente em João capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor, escute com atenção. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor prometeu que o Senhor traria fé através do ouvir a pregação da palavra do Senhor. Seja pela primeira ou a milésima vez que o Senhor traga fé aos nossos corações, confiança permanente no nosso Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos de volta depois de algum tempo de férias. Agradecemos aos irmãos pelas orações. E nessa viagem a gente teve uma experiência bem interessante. A gente decidiu confiar no GPS mais do que no caminho que a gente já conhecia. E, de repente, alguém falou, é a BR-364. Tudo bem, olhei no GPS, todo lugar que eu olhava aparecia 364. Então eu coloquei um caminho e, de repente, lá fomos nós, por um caminho completamente diferente do que nós estávamos acostumados. Chegou num momento, a gente falou assim, a gasolina está acabando, não tem problema, apareceu uma placa, posto a 70 quilômetros. Eu falei, eu tenho gasolina, 70 eu tenho, então vamos. E de repente, quando a gente continuou a viagem, chegamos numa rotatória, ou num balão, depende da região, né? Rotatória, balão. O posto estava a 70 quilômetros, mas para o outro lado, não era o lado que eu tinha que ir. Então eu fui para o outro lado, na confiança que eu ia conseguir chegar. E aí então, para minha surpresa, eu falei, não, vamos, eu vou devagarzinho, eu vou soltando aqui para ir na banguela quando estiver chegando mais perto. Mas, para minha surpresa, de repente eu vejo uma placa, fim do asfalto a não sei quantos quilômetros. Aí eu falei, agora eu vou ter que parar, porque encarar sem asfalto, sem gasolina não vai dar, né? Então, encostei num lugar, paguei bem baratinho no álcool que o cara me vendeu, R$10 o litro. E depois dessa problemada toda, a gente conseguiu ajeitar o caminho e achar. Mas, caso você não sabia disso, nem todos os caminhos levam a Rondônia. E nem todas as BRs são BR-364. Então, a próxima vez que você for viajar, fique alerta aí ao seu GPS. Queridos, não são todos os caminhos que chegam aqui. E dependendo do caminho que você tomar, você vai ter maiores dificuldades e nem vai chegar. Dessa maneira também não são todos os caminhos, como se diz por aí, que levam a Deus. Existem caminhos que na verdade te colocam em grandes dificuldades e que no fim, na verdade, não te fazem chegar até Deus. Vai faltar muito mais do que gasolina. O problema vai ser muito maior do que a falta de asfalto. Mas a distância de Deus. Tem-se a frase por aí, né, que todos os caminhos levam a Roma. Não são todos os caminhos que levam a Deus.
Um dia, meu querido, como a palavra de Deus diz, eu e você estaremos diante de Deus, o Pai. A palavra de Deus diz que a cada homem cabe morrer uma vez e depois vem o juízo. Morreu, acordou diante do Pai. E aí é juízo. O que a gente vai dizer? Qual vai ser o caminho que vai nos levar a Ele como juiz que nos dá a aprovação? Será que o tanto de dinheiro que eu ganhei nessa vida? Não pode ser, porque a palavra de Deus fala que equivale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Será que é a família que eu pertenço? Qual que é então, queridos, o caminho que leva a Deus? E este é o tema da palavra do Senhor nessa noite, que nós vemos logo no versículo 6, no começo, a resposta do próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho. Queridos, esse texto nos ensina que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas Jesus é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para Deus. Se você se lembra lá das suas aulas de português, quando a gente tem um artigo definido, não é isso? Jesus é o caminho. Ele não está dizendo que Jesus é um caminho. Você pode ir por meio de Jesus, você pode ir por meio de Maria, você pode arrumar qualquer intercessor que você quiser. Não, queridos. O texto diz para mim e para você que Jesus, Ele é o quê? O caminho para Deus. Somente por meio de Jesus. Nós lemos durante o culto, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 6, que diz que há um só mediador. Um só que intermedia o nosso relacionamento com Deus o Pai, Cristo Jesus. E aqui mais uma vez Jesus afirma para mim e para você: eu sou o caminho. E quando Jesus diz aqui que Ele é o caminho, é mais do que Ele prover o caminho. É mais do que Ele te dá a direção, ó, vai por aqui. Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Portanto, este caminho para Deus, para um relacionamento com Deus, para ser adotado como filho de Deus, para ser salvo, é um caminho de um relacionamento com Jesus. Não uma questão pontual. Não é como você parar num lugar, alguém te entregar um mapa e falar assim: aqui está o mapa, aqui está o caminho, vai, agora segue a sua vida. Você sabe disso e disso e disso, agora segue, lá no final a gente se encontra. Vamos ver o que o juiz fala. Não é isso. Jesus não está dizendo que o texto que Ele provê um caminho, mas que Ele é o caminho. Você só encontra o caminho para Deus, para conhecer a Deus, para viver com Deus, para amar a Deus, para servir a Deus e para ser salvo para Deus, se você tiver um relacionamento com Jesus. Ele precisa ser seu e você dele. Esse caminho precisa pertencer a você e você pertencer a Ele. É mais do que saber sobre Jesus. É mais do que ter conhecimento sobre uma ou outra coisa sobre Jesus. É mais do que acreditar no sentido de saber que é verdade. É entregar a sua vida por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, querido, Ele é o caminho para Deus. E aqui em seguida no texto, Ele nos dá duas orientações do porquê. Por que Jesus, Ele é o caminho para Deus? E em primeiro lugar, o texto nos diz que Ele é o caminho e a verdade. É por isso que Jesus é o caminho para Deus, porque Ele é a verdade sobre Deus. Você quer saber o que é a verdade? Encontre em Jesus. Você quer saber qual é a verdade sobre o homem?
qual é a verdade sobre a situação do homem diante de Deus? Você quer saber qual que é a verdade sobre o mundo, sobre como o mundo começou, sobre por que o mundo é assim, sobre como que este mundo vai acabar, sobre como que você pode ser salvo do pecado? Você precisa saber a verdade. E onde que está a verdade? Em Jesus. Em última instância, queridos, se nós queremos saber a verdade sobre Deus, a gente não vai encontrar a verdade sobre Deus olhando para os nossos sentimentos simplesmente. Ah, porque eu me sinto assim. Ah, porque eu senti que eu tinha que fazer isso para Deus. Não vamos encontrar a verdade sobre Deus simplesmente porque um amigo ou um parente falou que é assim, se o que ele está falando está contrário à palavra do próprio Jesus. Meu querido, você quer conhecer a Deus? Você quer saber quem nós somos, qual é o nosso estado, o que acontece à nossa volta? Você quer entender este mundo como de fato ele é? Você quer entender a sua situação? Você quer entender como ser salvo dos seus pecados e viver uma vida com Deus? Conhecer a Deus de fato? Então você precisa de Jesus. Ele é a verdade absoluta. Nenhuma filosofia deste mundo, nenhuma ideologia que você encontrar por aí vai ser capaz de explicar o mundo como ele é. Pode explicar alguns detalhes, pode existir alguma verdade, mas só em Jesus nós encontramos a verdade absoluta. Existe uma certa história por aí. Algumas pessoas dizem que comparam as religiões do mundo com uma sala escura. E eles dizem que nessa sala escura tem um elefante. E aí, cada pessoa ali naquela sala seria uma religião. Então, uma pessoa coloca a mão em cima do elefante, outra na cabeça do elefante, outra no pé do elefante. Mas está todo mundo tocando no elefante, mas ninguém sabe o todo. E é isso que tantas vezes os céticos por aí usam para falar das religiões. Ah, está todo mundo tocando em Deus de alguma forma. O budista de um jeito, o islamista de outro jeito, e o cristão de outro jeito, mas é tudo o mesmo Deus, a mesma religião. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que se você quiser saber a verdade sobre Deus, se você quiser sair da sala escura, da falta de conhecimento de Deus, você precisa de Jesus, aquele que é a luz. Ele sim revela o Pai. Jesus é o caminho para Deus, queridos, porque Ele revela para nós quem Deus é de fato. Não tem como a gente conhecer a Deus sem ser por meio de Jesus. E queridos, onde que Jesus se revela? Na sua palavra. Hebreus no capítulo 1, logo nos primeiros 2 versículos, diz assim, que tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. E o que o autor de Hebreus está dizendo para nós? Que no Antigo Testamento Ele falou por meio de visões, Ele falou por meio dos profetas, e tudo isso, como Lucas capítulo 24 nos diz, aponta para Jesus. Mas agora no Novo Testamento chegou a revelação final, Jesus. Ele revelou o Pai de forma plena. Ele chegou para mostrar tudo o que apontava para Ele e concluiu a revelação. Então, se você quiser conhecer de Jesus a verdade, está aqui, querido. Não fique esperando um sonho, um Deus me falou, um profeta que vai aparecer, eis que te digo, e que Deus disse isso para mim, e Deus disse isso assado. Você quer conhecer Deus? Você quer o caminho para Deus? Está aqui. Jesus Cristo revelado na sua palavra. Até um certo pastor fez uma brincadeira e falou o seguinte: você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia em voz alta. E aí você vai ouvir a palavra de Deus.
E eu te pergunto, querido, você tem buscado conhecer a Jesus Cristo? Não tem outro caminho para Deus. Não tem outro caminho para conhecer a verdade sobre Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Você valoriza a palavra de Deus? Ela é o seu deleite, como diz o salmista? Onde você tem buscado conhecer a Deus? Quando você toma as suas decisões, o que te direciona? São decisões tomadas de forma mística? Hoje acordou chovendo, então quer dizer, né, que a água caiu aqui, quer dizer que Deus está me falando isso. Deus não prometeu falar com você através da chuva, querido. Deus prometeu falar com você através da palavra. Como que você conhece a Deus, o caminho para Deus? Através da verdade, através do Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos, Jesus é o caminho para Deus. Em primeiro lugar, porque Ele é a verdade. Porque Ele revela Deus de fato. Nós só podemos conhecer a Deus através da palavra de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, queridos, Jesus é o caminho para Deus, não só porque Ele é a verdade, mas também porque Ele é a vida. Olha só o que diz o texto no versículo 6, na continuidade. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Jesus é a vida. E que vida é essa que Ele está falando? A vida com Deus, vida espiritual. A palavra de Deus diz que eu e você, nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O próprio Jesus, no livro de João, a falar com Nicodemos, ele diz: se o homem não nascer de novo, ele não pode ter acesso a Deus, ele não pode ver a Deus. E a pergunta de Nicodemos é extremamente pertinente: como é que eu posso nascer de novo? Eu e você não somos capazes de fazer isso por nós mesmos. O novo nascimento não é algo que nós mesmos fazemos, mas é algo que o Jesus Cristo, aquele que é a vida, pode fazer em nós e por nós. Então, queridos, ao dizer que Jesus é a vida, o texto está dizendo que eu e você, nós estávamos mortos para Deus. Nós estávamos mortos para as coisas de Deus. E o que o morto consegue fazer? Você sabe o que o morto consegue fazer? Nada. O morto não consegue fazer nada, ele não faz nada. Ele está morto para aquilo. Esse era o meu e o seu estado antes de Jesus. E esse é o seu estado aqui nessa noite, se você ainda não tem Jesus. Você está morto para Deus. Você não consegue amar a Deus. Você não consegue chegar até Deus. Você não consegue ter afeição. Você já viu um morto ter paixão por alguma coisa? Não tem. Como é que um morto consegue sair do lugar onde está lá sendo velado para ser sepultado? Alguém tem que carregar. Assim, querido, quando nós estamos mortos para Deus, a gente não consegue chegar até Deus. A gente consegue amar a Deus e as coisas de Deus. Nós estamos mortos. E só tem um jeito de se mudar. Só tem um jeito da gente começar a ter vida. Se aquele que é a vida, aquele, como diz o próprio Evangelho de João, aquele que tem a vida em si mesmo, se nós formos dele e ele for nosso. Só por meio de Jesus Cristo, aquele que é a vida, nós podemos nascer de novo. Só por meio de Jesus Cristo, nós podemos ser novas criaturas. Só por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos agora ser vivos, estarmos vivos para Deus. De fato, agora termos afeições por Deus.
termos amor pela palavra de Deus, termos um relacionamento com Deus. Você já viu um morto se relacionar com alguém? Não tem relacionamento, não tem conversa. Quem se relaciona são os vivos. Só tem como então ter um relacionamento com Deus se você estiver vivo espiritualmente. E só tem um caminho para isso. Só tem um caminho para Deus, através de Jesus, aquele que é a vida. O texto lá de Efésios diz que eu e você, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Quer dizer que nós estávamos mortos para coisas de Deus, mas a gente estava bem vivo para o pecado. A gente gostava do pecado. Qual que é a marca do crente? Arrependimento. A marca do crente não é perfeição, não é alguém que nunca peca. A marca do crente é alguém que corre para a cruz. A marca do crente é alguém que aprende a morrer para o pecado e viver para Deus. É o contrário. É alguém agora que, porque está vivo em Jesus, unido a Jesus. Como em outro texto a palavra de Deus diz que nós morremos com Ele. Morremos com Ele para o pecado, para as coisas deste mundo. E agora vivemos para Deus. Essa é, por exemplo, a obra da santificação de Deus em mim e em você. É nos tornar cada vez mais mortos para o pecado e vivos para Deus. Jesus é a vida. E lá vou eu contar mais uma das experiências da viagem. Num outro momento da viagem, nós estávamos indo de Brasília para Belo Horizonte. E dirigindo na estrada, tudo muito bem. Tinha parado de parar num lugar, comer uma comida gostosa. E, de repente, eu comecei a ouvir um barulho no carro. Tec, 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 tec. O que é isso? Aí eu olhei na tela, tinha um aviso amarelo. Falei, eu vou parar. Eu não sei o que é. Encostei o carro. Quando eu encostei, para minha surpresa, o carro foi morrendo sozinho. E já era. Não adiantou fazer nada. Não adiantou ficar tentando, que o rapaz passou lá e falou para ficar tentando ligar. Não adiantou depois fazer chupeta lá para tentar colocar mais bateria lá para funcionar. Não adiantou fazer nada. Sabe como é que o carro saiu de lá? De guincho. E como é que eu saí com os meninos? Eles adoraram. De guincho também. Mas estava morto, o carro morreu. Não adianta fazer nada. Não tinha o que fazer. Precisava do mecânico, precisava de alguém que sabe resolver aquele problema ali. Queridos, só tem um que conserta o nosso motor do nosso coração. Só tem um que pode fazer esse motor morto para Deus viver, funcionar. Não tem como fazer pegar no tranco, na força do nosso braço. Só por meio de Jesus Cristo. Ele, só Ele, é a vida. Queridos, Jesus Cristo é o caminho para Deus. Porque Ele é a vida. Ele é o caminho para Deus, porque nós só vamos ter um relacionamento com Deus se nós estivermos vivos para Deus. E o único que pode fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. Se você tem confiado em qualquer outra coisa para te garantir um relacionamento com Deus, larga isso. Porque a palavra de Deus nos diz que somente Jesus Cristo é a vida. Meus amados, nós aprendemos neste texto da palavra de Deus que Jesus é o caminho para Deus. É o caminho para Deus porque Ele é a verdade, é Ele que nos revela quem Deus de fato é. Ele revela o real problema do homem e a real solução.
Jesus é o caminho para Deus, porque Ele é a vida. Só Ele pode nos tornar de mortos em vivos. Nos dar vida e vida em abundância. E o nosso texto termina dizendo o seguinte: ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra ninguém, você sabe o que significa? Impressionantemente, a palavra ninguém significa ninguém. Ninguém. Ninguém é o quê? Ninguém. Tem como ser mais literal que isso? Ninguém é ninguém. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus. Não tem outra coisa. Não tem carteirada. No céu não tem carteirada não, querido. No céu é ninguém. Ninguém tem mérito. O único com mérito é o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que confiaram nos méritos de Cristo. Concluindo então, meus amados, Jesus é o caminho para Deus, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Mas, meu querido, não faça deste ensino da palavra de Deus, até como nós falamos hoje na escola dominical, na classe dos homens, não faça disso um ensinamento que te leva para uma percepção individualista do que está sendo falado aqui. Ah, Jesus é o caminho para Deus, então eu não preciso da igreja. Jesus é o caminho para Deus? Ele é a verdade? Ah, então se eu ler a Bíblia lá em casa, se eu buscar Deus, se eu tiver um relacionamento eu e Jesus aqui, beleza. A palavra de Deus nos diz em Efésios que Deus colocou Jesus sobre todas as coisas e deu Ele para a igreja. Portanto, ainda que haja somente um mediador, Jesus Cristo, há um representante que Deus colocou para representar Cristo, para anunciar Cristo, para conectar o povo com o povo de Cristo, para fazer crescer espiritualmente o povo de Cristo, que é a igreja. Então o que esse texto está dizendo não é vai viver sua vida, ou como um colega meu dizia, eu sou da igreja Cristo em casa. Essa era a denominação dele, Cristo em casa, era ele, Jesus em casa e pronto. Não, queridos, a igreja é o representante de Jesus. Nós precisamos da igreja para experimentar isso daqui. Por quê? Porque é na igreja, no ajuntamento do povo de Deus, que nós desfrutamos de que Ele é a verdade, onde a palavra de Deus é anunciada, ensinada, onde nós crescemos, onde nós desfrutamos da comunhão dos santos e aprendemos mais sobre o que é viver para Deus, o que é experimentar de Jesus, dessa vida de Jesus, dessa verdade de Jesus. Portanto, ao dizer isso, o que o texto está dizendo é: Jesus é o caminho para Deus. Não tem outro caminho se não for Jesus. Porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. E onde você vai encontrar essa mensagem de Jesus? Onde você vai andar com o povo que quer essa verdade de Jesus? Onde que você vai encontrar o ensino e o afago e o amor de Jesus representado? Na igreja. Então, para que nós possamos desfrutar disso aqui, querido, nós precisamos desfrutar dos meios que o próprio Jesus deu. Você quer experimentar de Jesus? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Experimente os meios que Ele deixou. Palavra, oração e, sobretudo, os meios de graça que Ele deu para a igreja. A pregação da palavra, a ceia do Senhor que nós participaremos, a oração pública com o povo de Deus. Essa não é uma tarefa individualista. Essa é uma tarefa que Deus deu a nós como igreja. Tem maior representação disso daqui do que a ceia que nós vamos participar em breve? Que Jesus é o caminho? Quem nos recebe na mesa, queridos? É o próprio Deus.
por meio de Jesus. Nós anunciamos ao partir o pão, ao beber do cálice, que o corpo dele foi moído, que o sangue foi vertido e que agora nós temos acesso a Deus. É isso que nós estamos anunciando. Nós estamos anunciando que Ele é a verdade, Ele é quem revela Deus. Nós estamos anunciando que não há vida, não há como viver para Deus e comunhão com Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe, que possamos sair daqui nessa noite convictos que não há outro caminho, senão o Senhor Jesus Cristo. Porque somente Ele nos faz vivos para Deus. Porque somente Ele nos revela quem Deus de fato é. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, que não nos deixa, ó Pai, na nossa ignorância, que não nos deixa, ó Pai, nos nossos delitos e pecados e mortos. Obrigado por tamanha graça, porque vendo o nosso pecado, vendo o quanto nós éramos imerecedores do Senhor, o Senhor mandou o Senhor Jesus Cristo para viver e morrer por nós e ressuscitar. E por meio dele, nós podemos ter vida, e vida em abundância com Deus. Nós podemos viver não mais tateando no escuro, mas porque Ele é a luz, podemos encontrar o caminho e a verdade sobre o Senhor. Ó Deus, nos ajude a continuar, então, buscando a Jesus, crescer com Jesus e amar a Jesus, para que sejamos cada vez mais conhecedores de quem o Senhor é, para que tenhamos cada vez mais relacionamento com o Senhor, para que estejamos cada vez mais mortos para os pecados e vivos para o Senhor. Ó Deus, se porventura alguém aqui nessa noite que ainda está morto, que o Teu Santo Espírito, por esta palavra anunciada do Senhor, possa trazer vida. Nós te rogamos isso, no nome precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.